Olá, meu amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Fábio e o meu vídeo de hoje é para ti, homem, um papo de homem, para você, menino. Clube do Bolinha, Clube do Bolinha, né? Um papo para meninos jovens, homens adultos jovens e também para você que, assim como eu, é papai, tem um filho homem. Eu quero que tu ouça bem o que eu vou dizer hoje, porque tu vai passar isso pro teu filho. Hoje eu vou te dar uma Red Pill. O que é uma Red Pill? Se tu não sabe, rapidamente vou te explicar. Tu lembra do filme Matrix? Chega aquele cara assim pro Neo e diz assim: Neo, eu tenho dois comprimidos aqui. Um é vermelho, é a Red Pill, tu vai tomar, tu vai acordar da Matrix e aí tu vai ver o mundo real. Ele é duro, ele é foda, mas nele tu vai encontrar a verdade e pode viver a tua vida lutando contra essa opressão da ilusão toda e tu vai poder então construir a tua realidade. Muito bem. E a outra pílula que eu tenho aqui é azul, é a Blue Pill. E elas, tu tomar essa pílula, tu volta para dentro da Matrix, tu vai viver feliz dentro de uma ilusão. Tá? Esse é o sentido de Blue Pill e Red Pill. E eu vou te dar uma Red Pill hoje. Uma Red Pill que é dura, tu vai ouvir, tu vai ver um negócio. E mais, não é uma Red Pill baseada nas minhas convicções filosóficas. Ela é baseada em números muito bem embasados, aqui de um veículo de comunicação grande, com credibilidade, que é o The Washington Post. O The Washington Post fez uma reportagem em 2019, e eu considero ela relevante mesmo 2 anos depois, porque as tendências que estão aqui continuam valendo e de forma mais exacerbada ainda, então isso aqui é dado relevante. É uma notícia que o Washington Post fez, e ele trouxe esses números e ele fez um texto interpretando os números. E nesse texto ele força a barra para tentar justamente construir uma narrativa Blue Pill em cima de números que claramente corroboram teses Red Pill sobre as relações entre homens e mulheres. E no final isso aqui talvez mude tua vida. Vamos lá. O percentual de americanos que estão ficando sem sexo atingiu uma alta histórica. Esse é o título da reportagem, tá? E aí a gente tem aqui os gráficos, quantas pessoas declaram ter ficado o ano passado sem sexo, fizeram pouco sexo, fizeram muito sexo. Isso aqui é interessante, mas não é o objeto do vídeo de hoje. E vamos lá para o segundo gráfico. A gente vê um crescimento do celibato, especialmente entre os jovens. Olha a faixa aqui, ó, nos últimos 30 anos, os jovens de 18 a 29 anos, eles tiveram um aumento muito grande no seu percentual de pessoas que não fizeram sexo. E aí, depois de mostrar que os jovens de hoje fazem menos sexo que os de antigamente, o Washington Post tenta nos vender explicações completamente furadas, dizendo que isso aqui tem uma base na mudança do perfil socioeconômico, que os jovens estão menos interessados em sexo. Isso é uma papagaiada, né? E é papagaiada porque, na verdade, a queda no acesso ao sexo não se dá de forma igual entre meninos e meninas. Aqui está o ponto central. É isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Esse último gráfico aqui, que é o gráfico no qual eu quero me deter hoje, ele traz 2 Red Pills muito importantes. Uma é sobre os números de 89, que eu não vou discutir nesse vídeo, eu vou discutir num outro vídeo, tá? Para a gente não perder tempo. Eu vou me focar nos números de 2018. Olha para os números de 2018. 28% dos homens jovens entre 18 e 30 anos disseram que não fizeram sexo em 2018. Praticamente 1/3 dos homens ficou 2018 na secura. Certo? Esse percentual entre as mulheres é de 18%. É bem mais baixo. E notem que o gráfico das mulheres que ficaram sem sexo, ele apresenta quase que uma estabilidade, enquanto o dos homens está disparando para cima. Aqui a gente tem a confirmação de uma alegação que os homens fazem, especialmente dentro da machosfera, né, da manosphere, pessoal Red Pill aí, é uma alegação que diz o seguinte: para um homem, uma mulher não precisa ser linda, basta que ela não seja muito feia, e ela será, então, considerada aceitável. Ela terá um nível, pelo menos mínimo, um parâmetro mínimo de atratividade, e algum homem irá querer
ficar com ela, certo? Já para as mulheres são muito exigentes e querem homens cada vez mais perfeitos. A linha do mínimo aceitável é cada vez mais alta. O sujeito tem que ser bonito, ele tem que ter um bom emprego, um bom carro, e as exigências vão crescendo com o tempo. E aí as feministas dizem que não, que as mulheres não estão ficando mais exigentes, né, que isso é mimimi, né, de incel e tal. Bom, tá aqui a curva. E vamos então à realidade que a gente pode ler a partir desses números. Bom, a gente sabe que no mundo, em praticamente todos os países, existe um equilíbrio entre o número de mulheres e de homens. Tem um homem para uma mulher. Na verdade, tem mais mulheres do que homens, geralmente. Tá? Mas é uma diferença muito pequena. Digamos que existe uma mulher para cada homem em todos os lugares do mundo. Ora, se existe um número igual de mulheres e de homens, e se cada vez mais homens estão fora do número do rol das pessoas que transam, nós temos então mais mulheres transando com cada vez menos homens. Isso significa que nós temos um topo da pirâmide masculina cada vez mais estreito, pegando cada vez mais mulheres. E cada um dos caras que está nesse topo da pirâmide está ficando com mais mulheres a cada ano, enquanto um número cada vez maior de homens fica sem nenhuma. E essas mulheres jovens estão fazendo o rodízio para transar com esses poucos eleitos. Essa é a grande realidade. Eu não me importo com o crescimento do número de homens que não conseguem ficar com ninguém. Eu não me importo. Tu sabe por que eu não me importo? Porque tu que está me assistindo, se tu faz parte desses 28%, tu não tem que esquentar a cabeça com isso. Foi-se o tempo em que um homem tinha que conseguir parceiras sexuais ou ter namorada para sentir-se validado. Tira isso da tua cabeça. Isso não vale mais. Não corre atrás de mulher só para não ficar sozinho. Por favor, meu jovem. Te valoriza. Aprende a ser feliz por ti mesmo. A crescer para ti mesmo. A estudar, a trabalhar, te exercitar para ti mesmo. Não te deixa levar por uma lógica que tenta tornar o homem escravo de uma validação social feita por mulheres. Não, cara, tu é tu. Te valoriza. Valoriza os teus amigos, sabe? Olha para o que tu tem sem ficar preocupado se tu tem parceiro ou não. Ah, mas o cara tem desejo. Te vira sozinho, vai pra zona, sei lá, entendeu? Agora, vou te dar um alerta. Vou te dar um alerta sobre o futuro. Se tu é um homem jovem, e agora vem a mensagem importante do vídeo. Se tu é um homem jovem que não está conseguindo mulher, ou que não teve interesse, está nesses 28% aí. Não interessa por quê. Está nesses 28% aí. Ou se tu faz parte dos outros 35% que tem acima desses 28%, que estão sem sexo, tu tem uns 35% dos homens que têm pouco sexo, que fazem grande esforço para conseguir sexo, mas ainda conseguem. Né? São os homens beta, que são chamados aí. São os caras que as mulheres até aceitam ali, mas não são bem aquilo que elas querem. Então, se tu faz parte dessa grande maioria dos homens para os quais a busca por parcerias sexuais é um grande trabalho e, em muitos casos, um trabalho frustrado, se tu faz parte dessa grande maioria, que não é o topo da pirâmide, né? Então eu vou te dar um alerta. Olha o que vai acontecer nos próximos anos. Os homens que estão no topo, eles vão seguir a vida deles. Alguns vão casar, porque a vida de solteiro é muito trabalhosa, né? O cara tem aplicativo, encontro, pessoas diferentes, relações que não dão certo, motel, a insegurança de sair para um lugar ali privado com alguém que mal se conhece. Então, muita gente acaba se assentando, né? Então, muitos desses caras alfa vão se assentar e eles vão ter memórias deliciosas da juventude e tal, e vão seguir com a vida deles. Outros vão continuar solteiros, saindo com meninas mais velhas ou com meninas mais jovens. A vida segue normal. Eu quero focar no que vai acontecer com as mulheres. Essas mulheres que hoje te rejeitam, essas mulheres que dizem não, que não te marcam lá no Tinder, que não respondem teu WhatsApp. Sabe o que vai acontecer com elas? Eu vou te dizer o que vai acontecer. Algumas delas vão querer se assentar na vida.
ter uma relação mais estável com o homem. Muita gente dentro da machosfera diz que as mulheres querem se assentar com um cara para ter quem sustente, né, quem pague as contas. Eu não vou entrar por essa linha de raciocínio, porque eu acho isso um pouco preconceituoso e retrógrado, vou falar bem sinceramente. As mulheres hoje têm profissão, as mulheres hoje estudam, as mulheres hoje têm todas as condições, aliás, têm incentivos legais para trabalhar e pagar as contas delas por conta própria. Então, eu não acho que, pelo menos na maior parte dos casos, as mulheres queiram ter estabilidade de relacionamento para ter um pagador de conta. Eu acredito que elas procuram um relacionamento estável, um casamento, pela mesma razão que o homem, né? Para sair desse jogo todo e ter uma parceria do lado ali por alguns anos ou pro resto da vida, enfim. Porque as pessoas desejam isso, né? Em muitos casos. Só que tem um problema. Essa mulher que te rejeitou na juventude, quando ela for procurar um parceiro para ter uma relação estável, ela vai querer um dos alfa, vai querer um dos caras top, um dos caras lá do alto da pirâmide. E não dá, quando tem um grande número de mulheres querendo um número pequeno de homens, para relações monogâmicas, que são relações um com um, né? A conta não fecha. Então, a maior parte das mulheres que hoje te rejeita, quando quiser uma relação estável, vai tentar com um cara top, não vai conseguir, e vai acabar tendo que baixar os parâmetros de exigência. E vai te telefonar, vai começar a te dar bola. Outras mulheres, no entanto, vão querer continuar no mundo da solteirice, né? Encontro, festinha, sexo casual e tal. O problema é que nós vivemos numa sociedade que tem fetiche pela juventude. É uma fetichização quase que pedofílica da juventude. Então, quando a pessoa vai avançando na idade, ela é considerada menos bonita. Então essas mulheres aí, que estão saindo com os caras top, daqui a uns anos não vão conseguir mais sair com os caras top. E se elas quiserem sair com alguém, vão ter que baixar também os parâmetros de exigência. Então elas também vão começar a te olhar com outros olhos. E aí, um homem mal avisado, um homem que não reflete sobre a própria vida, sobre o próprio valor, ele faz o que nessa hora? Ele dá graças a Deus, né? Porque agora ele tem acesso às mulheres. Aquelas que antes se rejeitavam, agora estão aceitando sair com ele. É uma maravilha, né? Só que isso é um idiota. Esse cara é um idiota. Se tu que está me assistindo e que está aí nessa dificuldade na tua juventude, ou que esteve nessa dificuldade de conseguir encontros e tudo mais na juventude, agora tu chega numa fase depois em que tu passa a ser interessante para mulheres que já não conseguem ficar com caras do topo, e tu aceita essa situação, eu lamento te dizer, cara, mas tu não tem amor próprio nenhum. Tu é um bolha. Tu é um bolha. E tu tá destinado a ser o plano B de alguém. Um plano B, é isso aí, certo? O cara que aceita ficar com mulher, tipo de mulher que antes nem olhava na cara dele, ele é um cara que está aceitando ser plano B. Ele está aceitando a ser prêmio de consolação de alguém. E esse cara está cometendo dois crimes. Um crime contra todos os homens do mundo, porque ele alimenta esse jogo aí que a gente está vendo. E um outro crime, o maior deles, contra si mesmo. Porque se tu aceita ser o plano B de alguém, cara, tu nunca vai ser respeitado. Tu vai sempre ser tratado como aquilo que deu para arrumar. Tu tá me entendendo? Tu é uma bosta. Tu na juventude era uma bosta para aquela mulher. E agora tu é o que ela pode arranjar. O possível. Né? Mas não o ideal. Não o ideal. Ela vai estar contigo, sempre sonhando com o cara que ela não alcançou. E vai fazer gato e sapato de ti, porque ela sabe que para ti, que aceita uma mulher, sabendo que tu é o plano B dela, ela sabe que tu tá te sentindo honrado, super feliz de ter finalmente conseguido pôr as mãos, né, na beldade ali, que antes te rejeitava. Então a minha dica é a seguinte: se tu faz parte aí desses 28%, dos 30 e poucos por cento que tem acima deles aí, fica muito atento ao tipo de pessoa que agora te ignora, ao tipo de mulher pro qual tu é invisível. Porque essas mesmas mulheres vão aparecer daqui a uns anos, cansadas, machucadas,
emocionalmente destruídas, talvez com um filhinho embaixo do braço, e vão bater na tua porta. E aí, cara, eu espero que tu tenha um mínimo de hombridade para não abrir a porta. Falou? Eu vou dizer um troço sincero. Tudo isso que eu disse hoje, eu já li em sites Red Pill na internet, em inglês, em português. Tá chegando ao Brasil agora essas filosofias, né? Esse conhecimento. Eu já vi aqui no YouTube, no Projeto Conselho, eu vi aqui também no Submundo Intelectual, eu via essas reportagens e eu não queria acreditar nisso. E aí eu pus a mão nesses números e eu tive que aceitar. E eu vim aqui te trazer esse conhecimento. É o conhecimento trazido por alguém que não queria crer nisso aqui, mas que agora crê, sim, nessas alegações. É tudo verdade.